fiquem à vontade. A gente vai bater um papo aqui super interessante sobre esse movimento, né, muito forte da Creator Economy, e a gente vê até por esse espaço, né, que é feito para influenciadores e tudo. Mas, Ju, eu queria entender um pouco mais sobre essa trajetória que você tem, né, nesse mercado da influência, que você começou, com certeza, de forma muito orgânica, e foi fazendo sucesso, e foi trazendo a dança. A dança virou um hit no Brasil, você foi um dos percussores disso, você foi responsável por isso. E o cenário musical cada vez mais forte, né, dentro desse movimento de influência. O que, na verdade, para você, é influenciar, nesse sentido de conseguir engajar uma comunidade e fazer com que essas pessoas te acompanhem de verdade? Eu acho que hoje... Oi, desculpa, gente, tudo bem? Boa tarde, obrigado a todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive. E eu acho que a base, a essência de tudo isso que a gente vai falar, inclusive, agora, é comunicação. É como você vai se comunicar com essa comunidade que você está querendo chegar ou que está trocando com você. Eu acho que é muito doido o que aconteceu pós-pandemia, que eu acho que o fluxo da internet mudou por inteiro. A gente viveu anos de YouTube, anos onde a gente via vídeos de até 50 minutos. Eu, pelo menos, vivi minha adolescência inteira. Eu tenho 21 anos, gente. Então, a minha vida já foi, desde criança, assim, desde adolescente, já tinha internet na minha vida, já. Eu era louco no YouTube, eu era apaixonado nos influenciadores que já existiam nessa época. Peguei muitas pessoas que hoje são muito grandes no comecinho, e a essência disso tudo, nessa época, para mim, era a comunicação, era o jeito com o qual eu me sentia... primo, às vezes, praticamente, amigo das pessoas que eu estava assistindo. É quase como se eu conhecesse. E hoje em dia, depois de conhecer, eu até, às vezes, quando eu vou conversar com essas pessoas, é como se eu já fosse amigo. O Whindersson, por exemplo, hoje, um amigo meu que eu acho que é como se eu conhecesse ele há 10 anos. E não, eu conheço ele tem 2 anos. Então é muito louco isso. Eu acho que a base de tudo, ainda mais depois do TikTok, depois dessa mudança de fluxo, é como tudo ficou mais rápido. Então, a maneira com qual você comunica, o formato com qual a gente traz hoje é outro. E foi se perdendo um pouco desse intimismo. Então, acho que hoje o que está mais faltando e o que mais o público está precisando e procurando é essa comunicação intimista, essa comunicação próxima. Como se fosse, por exemplo, o Álvaro. Vou dar um exemplo aqui que não sou eu. Um amigo meu também que eu acho que faz isso com muita excelência. É uma pessoa que qualquer pessoa que assiste ele sente que conhece ele já. Parece que é íntimo dele, né? Exatamente. É muito legal. E aí, puxando agora para o Pinterest, que é de fato um lugar de imagem, né? Onde a imagem ela é muito forte. E cada vez mais as pessoas têm entendido que a imagem não é só o conceito, mas ela é a forma que conecta através da foto, né? Isso também é um lugar de criadores, e vocês têm feito trabalhos muito interessantes em cima disso, né? Até vocês fizeram aquela casa, que eu queria que você falasse um pouco, Tyra, sobre isso, que é esse espaço, né, onde as pessoas podem se conectar e podem se interagir com marcas. O que as marcas hoje procuram quando elas entram no Pinterest, por exemplo? As marcas, elas olham para o Pinterest como um lugar positivo, né? A gente sempre, acho que você falou do otimismo, eu traria isso para a questão da positividade, porque o mindset do usuário do Pinterest, ele é diferente, né? Ele é um mindset de planejamento. Então, diferente de algumas redes sociais, que é sobre o que está acontecendo agora, ou olha o que já passou e o que já aconteceu, é muito sobre me preparar e me planejar para o futuro, né? Então, acho que isso faz com que seja uma plataforma mais tranquila na questão de que tanto os criadores quanto as marcas, eles não são refém de ter que ser viral, né? A gente entende que todo mundo pode ser criador, todo mundo tem espaço para criar. A gente acredita muito em criadores e comunidades diversos, a gente expande essa voz, e eu acho que o diferencial dos criadores no Pinterest é muito sobre a especialidade que ele traz e não necessariamente o fato dele ser famoso. Então, acho que isso é um pouco do que a gente traz de diferente, né? Essa coisa da descoberta das novas comunidades, a questão da diversidade na plataforma é muito forte, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho de algoritmo ainda, né? Mas a gente olha muito para essa questão dos bias nos algoritmos, né? Como que a gente pode, de alguma forma ativa, usar a positividade para impactar a vida dos criadores, a vida das comunidades da nossa audiência e, consequentemente, das marcas também. Olha, e aí, pulando agora para o Kawaii,
a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já tem, parece que faz muito tempo, né, Elô? Porque a gente se conectou com um propósito tão forte, né? A Sotaque nasceu para fazer a influência do Brasil de verdade. E as pessoas sempre quando falam de Brasil de verdade ou falam de regionalismo, elas pensam, é micro. Peraí, tem macros influenciadores em todo o Brasil. Né? Todo mundo tem sotaque, todo mundo tem esse olhar de linguagem. Mas aí a gente vê a influência do Brasil de verdade, com o Brasil de verdade. Assim, o nosso laranja, tipo, tudo é muito, muito forte. E a gente teve um case muito legal agora de São João, que foram mais de 10 marcas que a gente trabalhou juntos. E isso para a gente foi assim, um movimento muito forte. E aí eu fui mergulhar mais no Kauai e entender o valor que ele tem de falar com o brasileiro. Né? E aí eu queria entender, no teu olhar, essa importância da brasilidade que o Kauai traz com tanta de forma tão genuína. Testa, vai no meu. Foi, obrigado. Obrigada, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. De fato, acho que quando o Juliano falou isso, eu sinto isso com você. A gente criou uma conexão muito grande. Boa tarde, todo mundo. Prazer também estar aqui. E acho que isso que ele falou é muito verdadeiro, né? O Kauai, a gente vem crescendo com essa brasilidade, a gente entendeu que o conteúdo genuíno, ele gerava engajamento. O Kauai, ele começou, quando chegou aqui, via Nordeste, então ele é tão forte lá. Ele não veio com uma linguagem dizendo o nordestino tem que entender que eu falo assim, não. Ele foi entender qual era a linguagem que o nordestino falava para ter os creators dali. Ele incentivou os mini creators, na época, que hoje cresceram com a gente. Então, assim, a gente... é isso que eu falo. Desculpa te atrapalhar, mas aqui, antes de começar a crescer, o meu primeiro trabalho da minha vida foi com o Kauai. Eu recebia para mim produzir que conteúdo legal, lá, eu não sabia disso. Na monetização. Eu não te contei, na verdade. Que massa! Foi meu primeiro trabalho fechado, meu primeiro dinheiro com 17 anos que eu ganhei assim com a internet. Foi bem legal. Ai, que legal. Então, tá vendo? Mais uma coisa. Mas, de fato, o que a gente vê, né? E a gente tem acompanhado muito. O Kauai, ele entrou, quando a gente fala, e hoje é uma coisa que a gente vem falando, a gente, quando fala, e aí eu acho que você vai concordar comigo, quando a gente fala, a gente tem sotaque, a gente é regional, então é só Nordeste. Não, gente, são vários Brasis que existem nesse Brasil, cada um com a sua linguagem, que compõe o Brasil de verdade. Então, Elô, eu tenho que desmistificar isso toda hora. Exato, eu também. Ele faz influenciador do Nordeste. Falei, putz, será que é por causa do meu sotaque que o pessoal acha que é só Nordeste? Porque a empresa tem diversos sotaques, né? E o Brasil é multicultural. Exatamente. E o que a gente fala justamente é assim, muitas marcas ou muitas outras plataformas, elas vieram de fora realmente, mas é muito mais americanizada, muito mais, você se produz demais. E o brasileiro viu no Kauai uma forma dele poder ser ele mesmo. Então, ele é muito natural. E isso acabou saindo nossa bolha, né, daqui da Faria Lima, São Paulo. O Brasil real, ele engaja com o Kauai. Então, ele é muito mais aceito na população do que as outras plataformas. Claro que cada uma com o seu espaço e seu formato, mas é muito interessante essa conexão que tem. E os nossos usuários, nossa audiência fala exatamente isso que o Juliano falou. Eles se sentem em casa. Eles postam no Kauai o que está acontecendo naquela hora. Então, isso é muito interessante. Então, é muito... genuíno isso que você falou, e a gente sente isso com a nossa audiência e com os nossos creators, não importa o tamanho. Eles vão engajar com a gente, por quê? Porque o conteúdo é relevante e a gente não vai só mostrar os conteúdos quem tem mais seguidores, sim quem tiver o conteúdo mais relevante, mais natural. Perfeito. Então, é exatamente isso. Ju, quando a gente estava semana passada conversando, eu falei, a gente eu quero que você esteja com a gente no painel, com o Pinterest, com o Kauai. Você falou assim, cara, quero demais, porque eu amo as marcas e tudo mais, e falou com um carinho muito grande do Pinterest também. O que é que as plataformas, elas representam para você, que na verdade elas são um meio do seu negócio, né? Mas ao mesmo tempo existe uma questão muito séria do algoritmo. E aí todos os influenciadores de alguma forma viram um pouco reféns dele. Em que momento o seu conteúdo ele está preocupado se vai performar e de fato é o conteúdo que tu quer fazer? Nossa, aí você veio. Gostei da pergunta. Profunda, né? Aí você toca na ferida, acho que de qualquer pessoa que trabalha com isso, qualquer creator. Ele, acho que pelo menos no começo da trajetória dele, ele vai ficar um pouco obcecado. Eu estou sendo aqui 100% transparente com vocês. É a sobrevivência dele. É o que a gente trabalha na base de aprovação.
teoricamente, né? É na teoria, não é assim que a vida funciona. Se você ficar preso nisso, você não Você não faz nada, né? Você fica bloqueado criativamente se você ficar refém ao algoritmo. Mas acho que é inerente a isso acontecer com qualquer pessoa que trabalha com a internet, você ficar querendo chegar em mais pessoas, querendo conquistar a sua própria comunidade, né? Então é um dilema muito grande para mim. Eu gostei muito da pergunta porque foi teve um momento assim, depois de 2 anos que eu já estava produzindo para a internet, que eu tive um bloqueio criativo muito grande. Eu fiquei, para ser honesto com vocês, uns 3 meses sem conseguir ser verdadeiramente eu, assim. Eu não estava conseguindo ser a minha máxima potência justamente por causa disso, porque eu postava o que eu queria dançar, porque ali na dança do TikTok a gente tem uma coisa, né? Mas a dança que eu estudei antes, eu já dançava há 10 anos, né? Eu já tinha ido em inúmeros festivais de dança, já tinha viajado para todo o Brasil inteiro para competir. Então, realmente, o hip hop ele é outra coisa do que a dança de TikTok. A dança de TikTok é uma comercialização disso, né? Então, quando eu vou dançar de verdade, pela primeira vez, o público não acata isso. Eu não tenho aquele engajamento da dancinha de TikTok. Isso começou a me frustrar, porque o que eu queria mesmo fazer era dançar outro tipo de coisa. Mas aí eu acho que você tem que ter um certo jogo de cintura, tanto para isso que eu vou falar agora, tanto em relação às plataformas, porque eu não sei se faz sentido para vocês, eu vou fazer uma analogia aqui que pode ser meio maluca, mas eu acho que quando você trabalha com várias plataformas e você está trabalhando com várias comunidades, é como se você estivesse numa festa de família. Quando você está numa festa de família, num churrasco, quando você vai conversar com sua avó, você vai conversar de um jeito. É um exemplo, tá? Quando você vai conversar com seu pai, você vai conversar de um jeito. Você vai tomar uma coisa com seu pai, você vai tomar outra coisa com sua avó. Entendeu? Então, acho que é muito sobre isso. É sobre você entender as suas comunidades e você, para além disso, entender os formatos que cada plataforma exige. Porque é isso, o Pinterest é uma plataforma de foto. Uma vez eu fui muito zoado na internet por conta de uma fala minha que tinha relação com o Pinterest. Eu lembro, e eu não tenho medo de falar isso porque eu acho muito inocente. Eu fui muito inocente no que eu falei. A blogueirinha na entrevista. Nada disso, eu acho que é uma oportunidade para fazer match aqui, ó. Sair daqui lá com um negócio, um Pinterest by Juliano Floss. Eu tive uma fala bem... Eu não sei como é que eu posso falar. Foi uma fala errada da minha parte. Eu falei... A blogueirinha falou, e você... Eu vi que você está vestindo melhor, você estuda moda? Eu falei, não, eu contratei um stylist e eu ando estudando moda pelo Pinterest. Essa foi a bendita fala que eu falei. Mas isso é no ótimo. Twitter, no outro dia, vocês já sabem o que aconteceu comigo no outro dia, né? Não preciso nem falar o que aconteceu comigo. Na outra semana, inclusive. Mas é uma coisa que eu achei muito engraçado, porque é isso. Na verdade, todo mundo que começa a se apaixonar por moda vai... Se a pessoa realmente estiver obcecada nisso, ela vai baixar o Pinterest, ela vai ser obcecada, ela vai passar horas no Pinterest. Isso é um fato. Qualquer pessoa que for obcecada por moda, que for apaixonada, independente de qual moda seja, se for uma moda de alta costura, uma moda mais streetwear, uma moda mais casual, enfim, a pessoa vai entrar no Pinterest, porque é realmente hoje, para mim e para muitas pessoas do mundo inteiro, o melhor lugar para você estudar mesmo, você conhecer coisas novas, porque você entra ali, o algoritmo já te dá tudo que você quer ver depois, até mais do que você quer ver. Então é isso. Eu acho que a gente tem Mas aí, vamos agora aprofundar essa fala. Essa fala foi errada, Taira? Tipo, porque, assim, no meu ponto de vista, é referência a estudo. Na verdade, o Pinterest é uma plataforma que visa ajudar as pessoas a criarem a vida que elas amam, né? A chegar mais perto desse lugar dos sonhos. Para você, isso chegou através da moda, né? Você começou a criar os seus boards, a sua busca e a sua referência, tentando construir algo que você buscava, né? Eu acho que, eu falo muito por mim, assim, eu uso o Pinterest há 12 anos e todos os meus boards são sonhos que eu conquistei. São coisas que, desde o meu primeiro apartamento, do meu casamento, o meu maridão está ali, inclusive, ó, apoiando. Eu acho que foram muitos momentos de vida que eu fui passando e esses boards foram me acompanhando. Desde coisas simples, do meu lookinho para o festival, até uma decisão mais de vida mesmo, né? Um primeiro apartamento, primeiro filho. Então, eu acho que essa construção da plataforma é muito positiva, porque não é uma construção sobre o outro, é uma construção sobre você. Você nem sabia que estilo você queria ter, mas você estava lá se descobrindo, né? Junto com o seu stylist, chegando nesse momento. Isso pode acontecer com apartamento, isso pode acontecer com vários outros assuntos. A sua porta de entrada foi pela moda. Tem gente que é tatuagem, tem gente que é jardinagem. Teve inclusive uma entrevista do Emicida que ele falou que a rede social preferida dele é o Pinterest. A gente falou, mas o que você faz lá, né? O podcast perguntou, ele falou, eu tenho um board de hortas. Aí a gente, tá. Você vê o mundo, enfim, né? Tem gente que tem board de galinheiro,
trabalha comigo. Então, assim, tem tantas realidades, mas é isso, o algoritmo ele vai trabalhar em cima do que você busca, né? Então, por isso que você entra dentro daquele universo, né? Mas... E quais dicas, por exemplo, o Juliano vai entrar no Pinterest e quer construir essa comunidade dele lá dentro. Quais são as dicas que você dá para um creator que quer crescer lá dentro da plataforma? Eu acho que o primeiro ponto é entender o momento da plataforma, que é o que você trouxe ali, né, com o seu exemplo da comida ou da bebida com o tio ou com a família, porque é isso, cada plataforma tem a sua linguagem. O usuário, quando ele entra no Quai, ele tem um momento mais de entretenimento, por exemplo. Quando ele está no Pinterest, ele tem um momento de planejamento. Então, eu acho que olhando para ele, né, que foca muito nesse lifestyle, na questão do entretenimento, por exemplo, um festival, né, que é o gancho que eu usei. Então, não é sobre, olha o festival que eu fui, mas qual que é o look e como eu posso me preparar para aquele festival. Então, é sempre uma plataforma que entra antes das outras, né? Então, não é sobre o que está acontecendo e sobre o que foi. Ela é quase como se fosse o aquecimento, o warm-up. Ela é um aquecimento. Ela não está lá para mostrar o que está acontecendo durante o festival, mas ela está aquecendo as pessoas para como elas vão para o festival. E empoderando as pessoas a fazerem aquilo, né? Legal. Eu acho que isso é muito empoderador do Pinterest, né? Coisas acessíveis. Eu gosto de dar um exemplo. A gente estava falando da realidade do Brasil, né? As buscas no Pinterest começam muito antes de outras plataformas. Então, por exemplo, Natal, as pessoas já ficam frenéticas em setembro. Na mesa, na decoração. Carnaval, assim, virou o ano já, pasta de carnaval montada. Então, é muito curioso, porque começa a busca ali de né, Natal em setembro, e a busca começa assim, ceia de Natal luxuosa. Ceia de Natal super chique. Vai chegando novembro, dezembro, mesa de Natal simples. Mesa de Natal prática, sem custo. Então, assim, a realidade bate para todo mundo, mas acho que esse momento de idealizar, de planejar, é muito gostoso da plataforma. Falar só um bagulho rapidinho que eu esqueci de falar para vocês. Eu tenho um grande problema com tatuagem. Eu até parei de fazer, tem um ano que eu não faço, porque eu estava sendo um pouco irresponsável e o Pinterest foi um grande apoiador nessa irresponsabilidade. Teve um dia que o tatuador estava no elevador e eu não sabia o que ia fazer, só que eu queria muito tatuar, porque a gente tem essa questão estética da tatuagem também, né? Não tem só a questão de significado. E aí eu tatuei esse dragão aqui, né? Escolhi na hora, eu vi no Pinterest, achei bonito, e depois eu fui descobrir que isso aqui era de uma série, do Game of Thrones. Eu nunca vi nenhum episódio. Aí todo mundo que é fã chega em mim e pergunta se eu assisto, se eu gosto também, enfim. E é legal você legal isso. Você acompanhar as suas fases e as maturidades das escolhas também, né? Porque até falar isso eu acho tão bacana e vulnerável e honesto, porque como você é um influenciador, você também consegue passar para outras pessoas que estão buscando esse senso estético, e até eu acho legal esse tipo de depoimento. Eu acho isso muito rico. E eu acho que todo mundo deveria fazer um pouco disso, sabe? Porque isso gera um senso de responsabilidade e de tipo, eu vivi fases. E essas fases são importantes. Eu ia puxar um pouco para a Elô sobre a questão do algoritmo também, voltada para esse... Tá sem funcionar? Não, tá. Voltou? Não, não estava, não. Sobre o algoritmo, assim, eu vejo que o Kawaii ele tem um algoritmo muito inteligente, né? E ao mesmo tempo eu queria fazer uma comparação com a China, né? O mercado da China é um mercado muito diferente do Brasil em relação à influência, né? As live shops lá acontecem de um jeito muito, muito, muito forte e movimentam a economia mesmo. Qual que é o olhar do Kawaii para isso, para o algoritmo e para os live shops aqui no Brasil? O Kawaii, acho que o algoritmo é muito interessante porque ele é o content first. Então, assim, ele começa a observar, quando você está assistindo um vídeo, não só o que você está vendo, mas o que tem em volta. Ele não vai te oferecer um conteúdo por número de seguidores que aquele creator tem, não é por isso, é pelo que você está consumindo e o que está engajando. Então, ele começa a analisar todos os seus passos, todos os seus gostos e tendências. Então, ele acaba oferecendo para você conteúdos parecidos com aquele que você gostou e parecido com tudo aquilo que você gostou representa. Uhum. Então, ele começa a analisar o que você gosta, qual é a sua tendência e os conteúdos permeando aquilo. Então, isso é muito interessante. Então, se você estiver cozinhando o vídeo que você está assistindo, está cozinhando um prato,
mas atrás tem alguma coisa, a camiseta tem um desenho, ele começa a ver qual é o estilo daquela cozinha. Não é só vai ficar te oferecendo cozinha. Não é só pela fala, é pela imagem. Exatamente, é tudo. Então ele pega a imagem, ele pega a fala, ele pega o jeito que você consome, horários, então ele consegue analisar tudo isso. E isso é o que você falou, vem um pouquinho desse aprendizado que a gente tem, né? Hoje, a audiência do Kawaii, ela não é muito... A gente fala que ela não é scroller, ela é clicker. Então, ela para, ela engaja, ela assiste. Nós temos conteúdos da nossa telenovela, que é o Telekawaii, de 3 minutos, e a pessoa quer ver o próximo. Então, assim, a gente já identificou o tipo de linguagem que eles querem. E isso é muito rico, porque faz com que a gente atraia e segure a atenção, a gente retém a atenção. E isso... Na China, as pessoas falando em reter a atenção, elas passam o dia assistindo e consumindo. Então, é direto. Então, assim, na China, você compra alface pelo aplicativo e você compra o carro pelo aplicativo. E o alface, independente da cidade que você está, vai chegar em menos de 1 hora na sua casa. Então, a forma de consumir lá é tão rápida e isso vem já se aplicando para cá. A gente já tem nossos live commerce, a gente tem muita coisa com resultados muito positivos aqui também. Inclusive, a gente falou no painel anterior, eu não sabia dessa informação oficial, mas já temos o Kawaii Shop. Sim. Já temos o Kawaii Shop com resultados com as marcas, inclusive tem creators abrindo páginas com a gente. Então, assim, até é interessante isso, porque o Kawaii consegue, né, não vai abrir uma loja, mas dá para monetizar também. Então, o Kawaii ele tem todo esse know-how que a gente traz da China para cá. O Pinterest também, por exemplo, eu sou tipo, vou fazer minha pasta, quando eu clico aparecem as bolinhas e ali eu já sou direcionado para algum tipo de compra, né? Isso tá, tipo, existe essa preocupação também de fazer com que as marcas convertam. E aí eu quero puxar um bloco agora para a gente falar sobre essa relação com marca, né? Esse olhar, por exemplo, do que a marca espera de um influenciador e o que a marca espera das plataformas, né? Porque a gente vive disso. Né? A gente precisa vender e isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer toda hora trazer inovação. Eu e o Ju, a gente estava falando semana passada sobre a questão da inovação dos conteúdos. Que, na verdade, a gente quer inovar os conteúdos e como é que as marcas entram como é que elas encaram esse tipo de inovação antes de virar tendência? Porque ela pode ser uma tendência. E a gente estava falando até num painel sobre isso, porque as pessoas falam assim, na hora que você está entrando numa tendência, já não é mais tendência. Porque a tendência ela está ali no começo. E por isso que eu gosto muito de falar isso para influenciadores acreditarem nas suas ideias, porque vocês conhecem as suas comunidades. Como que tu vê hoje em dia, até de forma positiva ou negativa, a procura de marcas no sentido de... cara, as marcas querem que faça um conteúdo brifado que não é minha cara. Ou as marcas me deixam co-criar. As marcas me chamam para uma conversa. Eu acho que, do olhar de influenciador, o que é um erro de uma marca na hora de contratar um influenciador? Olha, tem 4 anos que eu trabalho com publicidade que eu tô nisso, assim. Eu acho que é um tempo relativo, assim, mas é um tempo que há de ter uma experiência já, e eu já vivi experiências boas e ruins, vamos dizer assim. Eu acho que a marca, a partir do momento que ela bota um capital e ela está te contratando, você é um contratado da marca, você tem que ter uma flexibilidade, eu acho, assim, maior do que a marca tem que ter com você, porque você é um contratado. Ponto. Sim. Agora, eu acho que quando a marca dá essa liberdade criativa, porque a gente está falando de... Não é mais TV, né? Na TV tem um formato lá, e todo mundo que vê a TV vai ver daquele formato. Quando a gente contrata o influenciador, a gente está contratando o universo dele junto com ele. A gente está contratando a comunicação toda que ele tem, a comunidade dele está acostumada a ver ele falar de uma forma, a ver ele se mexer de uma forma. É quase a mesma coisa que você olhar para um cantor. Você vai contratar o show do cantor, você vai querer que ele cante as músicas que ele canta, que todo mundo canta. Você não vai querer que ele canta outro show de outra pessoa, né? A marca te escolheu por isso, então ela também tem que respeitar o seu jeito de comunicar. Então, essa comparação do cantor foi muito boa. Foi muito simples de entender. É isso. Você vai contratar um cantor sertanejo, você vai querer que ele cante axé. Sertanejo, Né? Tipo, não dá. Né? Você quer que ele cante sertanejo, porque foi isso que ele fez o público dele, a base dele. Então já aconteceu comigo de eu bater muito numa tecla e a marca bater muito numa tecla também, a gente realmente não chegar num consenso ali criativo em relação ao briefing. E aí eu realmente falar, eu tenho que mudar então o formato, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto de trabalhar um universo muito lúdico nas minhas publicidades. Eu gosto de viajar mesmo, por exemplo, se eu puder ir para Marte na publicidade e vender o produto em Marte, num VR, eu vou fazer. Só que também, por exemplo, um exemplo real, eu fechei Fitsey, que é uma marca de barrinha de proteína.
e várias outras coisas, como whey protein, essas coisas. Então, eu não posso fazer, por exemplo, vídeo em Marte, né, teoricamente, com isso. Eu preciso trazer isso para o meu cotidiano. Também cabe do influenciador não ser sem noção no sentido de não oferecer para a marca algo que o consumidor vai se identificar, né? É quase como se fosse um balanço, né? Tem que ter esse balanço entre a liberdade criativa e a comunicação que o influenciador já está acostumado a ter e com o que a marca de fato quer, né? Qual que é o resultado que é o principal também quando a gente fala de publicidade, qual é o resultado que a gente vai estar entregando para a marca efetivamente, né? Com certeza. Então, tem que ter esse equilíbrio. Acho que por isso que a comunicação, antes de tudo acontecer, essa pequena, né, entre aspas, batida de comunicação entre o influenciador e a marca para bater o briefing, para bater como vai ser a campanha, isso é muito importante. Tipo assim, é o que define mais ou menos o resto que vai acontecer. Eu acho que é a mesma coisa para vocês, a mesma pergunta, no sentido de vocês sabem o que funciona dentro do trabalho de vocês, da plataforma de vocês. E as marcas, muitas vezes, elas acreditam, embarcam e têm bons resultados, ou não. Né? Ou batem na tecla de, não, eu quero assim, eu quero assim. O que é que funciona hoje para uma marca dentro do Pinterest e o que é que as marcas ainda não entenderam? Eu acho que o Pinterest veio com um posicionamento de uma estratégia full funnel, que é esse momento que começa na descoberta, passa para a decisão e vai até o momento de shopping. E eu acho que o equilíbrio das coisas, que eu acho que é onde a gente poderia trabalhar melhor, e aí fazendo um link com um projeto que você falou, que é o Creative Shop, a gente percebeu que nem todas as marcas queriam para o Pinterest, né? Você ter uma estratégia de um novo canal é custoso, né, na estrutura. E aí a gente falou, poxa, a gente tem uma audiência, a gente sabe que as pessoas entram numa sazonalidade de busca por presente de final de ano, essa parte de shopping começa na Black Friday e vai até o Natal, é muito forte. E aí a gente falou, então vamos produzir pela primeira vez no mundo conteúdo para as marcas. E aí a gente criou uma casa Pinterest dentro do nosso escritório. Eu lembro que os Estados Unidos quis morrer quando a gente falou que ia fazer isso. Como assim vocês vão produzir conteúdo? A gente falou, a gente vai levantar uma casa aqui dentro. E a gente produziu, várias marcas entraram, né? Então a gente teve aí marcas muito legais. E esse ano esse projeto virou 2 casas de verdade. E a gente vai gravar só com criadores lá dentro, eles vão produzir o conteúdo. E a gente dividiu o projeto em uma entrega onde o criador manda no conteúdo dele, e é editorial e ninguém mexe. E um lado que é mais promocional, que é o que a marca precisa tocar também, porque no fim ela também quer vender produto, né? Então a gente conseguiu com esse projeto um equilíbrio entre a voz editorial, a voz do criativo, mas também a necessidade da marca de expor um produto no Black Friday e no Natal. Então acho que vai solucionando um pouco desse jogo aí. Elo, e você? Em relação a essa questão das marcas, do que vocês acreditam, do que funciona no Kawaii e o que, na verdade, as marcas ainda precisam saber? Eu acho que é uma coisa que também já todo mundo, né, a gente vem batendo, a maioria já sabe, é que replicar conteúdo, o mesmo conteúdo para qualquer plataforma ou qualquer veículo, não vai ser o melhor resultado, né? Cada uma com a sua linguagem. Acho que o que ele falou de falar com a avó de um jeito, do pai do outro, isso é muito aplicável. As plataformas, cada uma tem sua forma de consumir. Então, até para os creators, quando eles criam uma conta no Kawaii, eles vão ter um outro tipo de interação que vão ter no TikTok, vão ter no Google, vão ter em qualquer outra plataforma. Por quê? Porque é outro público e é outro momento que o público está. Eu posso ter todos os aplicativos baixados, eu vou consumir em momentos diferentes e eu quero uma linguagem diferente. Então, isso é uma coisa, a questão de adaptação. Eu acho que tem que sim manter o ponto central da comunicação deles, mas entender a linguagem real para a plataforma. Então, se adaptar. E acho que a gente fez um pouco disso que ela está falando, onde dentro do próprio Kawaii a gente produz conteúdo, porque a gente sabe que hoje tanto os clientes quanto as agências estão sobrecarregadas e não estão conseguindo fazer isso. Então, a partir do momento que eles têm essa coisa difícil, né, de trabalhos, cada vez menos gente com maior pressão, a gente também se oferece para produzir e produz conteúdos muito nativos, porque a gente conhece a linguagem do nosso público. E nossos creators já criam e consomem nativamente. Os resultados têm sido super positivos e crescendo muito bom. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, então já vão pensando aí no que vocês vão perguntar. Mas eu queria saber o que é tendência a curto prazo dentro do mercado da influência para vocês. Tipo, Ju, o que é que você fala? Cara, Vini, eu estou observando, pode ser que nem seja para você, mas assim, eu estou observando que isso está sendo uma tendência e eu estou vendo a galera crescendo nesse lugar. E também em cada uma das suas plataformas. O Ju, como mais
como influenciador que navega em todas elas. E para vocês também, o que é tendência? Vocês conseguem apostar, arriscar? Eu acho que eu consigo trabalhar em cima dessa hipótese, mas eu não consigo te dar um... Não tem bola de cristal, né? Entendi. Mas eu consigo trabalhar em cima dessa hipótese. Eu acho que há de pensar também que a gente, como ser humano, e a gente está em muitos, por mais que a gente está aqui na nossa consciência própria, a gente está em muitos, mas a gente é quase que uma colmeia, vamos pensar assim. Sim. Eu estou vindo com muitas analogias, mas é porque é difícil, né? Para mim, acho que é mais fácil de entender assim. E quando a gente trabalha em comunidades, trabalha em nichos diferentes, cada nicho tem a sua tendência, cada nicho tem o seu formato, cada nicho tem a sua comunicação, mas eu acho que a gente, por exemplo, na música, que eu consigo falar isso, teve um movimento muito grande de bots. As pessoas colocavam robôs, e até hoje acontece muito isso, de artistas colocarem, não estou expondo ninguém, mas artistas colocam robôs para a música crescer. E quando as pessoas que estão escutando a música veem que a música tem muitas visualizações, independente de saber se aquilo são pessoas reais ou não, aquilo já dá um efeito da pessoa de que, eu preciso escutar isso também, isso está em alta. Isso está em alta é a tendência, esse efeito de colmeia que eu estou tentando trazer. E eu acho que foi isso que me fez até chegar até aqui. Eu entendi muito a questão das trends, falando de conteúdo no TikTok, que é essa questão de tendência, só que na minha visão, era uma visão muito sonora. Eu sempre fui atrás dos áudios que as pessoas mais estavam escutando no momento. Legal. E geralmente era uma coisa muito semanal, assim. Na outra semana, o algoritmo entrega, porque o áudio está muito forte. Né? E você surfa na trend, só que as tendências vão mudando o tempo todo. Tu já está numa fase que eu já acho que já chegou no momento de começar a sonhar em projetos autorais também. Exatamente. E eu acho que isso também é uma tendência para quem está no teu nível, tipo, já faz muita coisa e tudo mais, mas a gente tem conversado muito sobre esse olhar autoral, de você querer colocar mais a sua alma do que simplesmente surfar na trend. E às vezes as marcas não querem só a trend. Elas querem também o autoral, elas querem entrar em conversas novas. Faz sentido? Muito, porque eu acho que no último ano, nos últimos 2 anos, eu acredito que, do mesmo jeito que na pandemia a gente teve um processo onde tudo mudou, e o jeito que a gente entregava o conteúdo era agora já está mudando tudo de novo. E as pessoas estão buscando por isso que eu falei desse intimismo, as pessoas buscam o que é real hoje em dia. A galera está cansada, até falando de publicidade, daquela coisa comercializada, daquela coisa que não tem a ver com... Que interrompe. Que não tem a ver com o cotidiano, que é quase uma propaganda de TV. Você está vendo o programa ali e do nada, tipo, homo. Tipo, só um exemplo, né? Uma marca qualquer que eu pensei na minha cabeça, mas você não quer... Geralmente as pessoas tiram o volume, né? Exatamente isso que a gente tem que pensar o oposto, tanto de conteúdo quanto publicidade, né? Como trazer isso para o seu íntimo. Entreter em vez de interromper, né? Exatamente. Tipo, muitas pessoas entenderam isso, eu acho, muitos creators entenderam isso e se deram muito bem. Eu acho que pessoas que conseguiram trazer as publicidades para o seu... Vou dar o exemplo de novo, o Álvaro. Ele é uma pessoa que em todas as publicidades dele, ele traz a publicidade para a vida dele, para a família dele, para o cotidiano dele. E por isso que sempre a entrega é muito alta, porque as pessoas se identificam. Eu acho que esse é o principal, identificação. E para vocês? Olha, eu pensei em 3 coisas. Acho que uma vocês já tocaram, que é a questão do live commerce. Acho que não tem volta. Acho até que demorou para chegar no Brasil. Também acho que demorou. Comparado que desde antes da pandemia eles já têm lives com números incríveis. Então, acho que isso é uma tendência. Inteligência artificial, que vem para mudar tudo. E eu acho que... Eu sou otimista, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que tomar cuidado com ela, mas eu acho que ela traz muita inclusão e muita diversidade, até pela perspectiva de barreira de língua mesmo. Considerando que só 5% do Brasil fala inglês, então eu acho que o conteúdo vai começar com certeza a acessar muitos outros lugares. E acho que o terceiro ponto é a questão das marcas, né, dos criadores virarem marcas, né? Eu acho que já temos aqui alguns exemplos, né? Acho que Boca Rosa é um dos maiores exemplos do Brasil, mas isso também, né, os criadores... Mas no City também, né? Virando, exatamente. Nos Estados Unidos a gente tem desde os grandes influenciadores, né, as Kardashians da vida, mas tem uma influenciadora que tem um subscription de beleza. O nome dela é Michelle. Ela fatura $500 milhões com uma beauty box que ela manda de assinatura na casa das pessoas. Então eu vejo esses 3 pontos assim. A Hailey Bieber, a esposa do Justin Bieber, a gente mais até rica falou que de ele. um painel sobre a marca dela e acho que ela vendeu por alguns bi, né? Eu acho isso poderosíssimo.
né? Eu acho que é um pouquinho disso, né? Assim, essa parte de live commerce super vai acontecer. E a gente vem vendo cada vez mais os próprios creators tentando desenvolver a forma, né? Quando a gente fala, a gente monetiza o creator, não, mas ele mesmo cria uma forma dele, não sei se só como marca, mas como ele consegue envolver e se tornar importante para que ele consiga fazer as vendas. A gente tem até, nossos formatos de paid task, o que for, mas é uma forma dele, ele traz a marca com ele consome, ele divulga e vende. Então, assim, ele faz tudo, ele faz o funil inteiro, né? Ele consegue com awareness, por exemplo, um awareness, né, um post do Juliano Floss, não tem o que falar. Então, assim, você consegue o awareness. Você vai pegar um outro influenciador que você vai fazer a consideração e o outro vai influenciar na compra. Então, a gente conseguir fazer o funil inteiro dentro só utilizando a parte de creators é muito legal. E eu acho que essa tendência também do consumo que a gente vem vendo, não apenas, né, do scrollar. Eu acho que cada vez mais as pessoas entram, mas elas querem engajar efetivamente utilizando alguma coisa ali na plataforma. Então, é comprando, é assistindo, é conversando. Elas se sentem conversando mesmo, e não apenas olhando mais e olhando, talvez, dança. É uma coisa que você interage mais. O consumidor está sentindo falta disso. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta que pode levantar a mão, que a gente vai levar aí o microfone para vocês? Ninguém? Ai, gente. Ali, vai lá, Adê. Boa tarde para vocês, Vini. Prazer estar aqui contigo. Prazer também. E a minha pergunta é para os três, assim, porque tem uma coisa que me intriga na questão das redes sociais. E aí para o Juliano. Juliana, seu processo criativo, cara, como é que funciona o teu processo criativo para que você se foca no público que você está atingindo, você se foca num lugar onde você quer estar? Qual é o teu processo criativo no momento que você faz o vídeo? E aí, para as outras duas, para a Elô e para a Taíra, eu queria encontrar de vocês o seguinte: como é que as plataformas de vocês estão preparadas para este processo criativo que ele vai contar para a gente? Como é que isso chega dentro da plataforma e isso é preparado para entregar para o consumidor de uma maneira orgânica e autêntica, que eu acho que é isso que as plataformas buscam fazer. Muito boa. Então, prazer, obrigado pela pergunta. A minha pergunta também, viu? Então, eu acho que o processo criativo, ele é muito variável, determinante o conteúdo que eu vou fazer. Hoje eu trabalho com mais de um nicho, então, por exemplo, se eu vou trabalhar com dança, eu tenho que fazer a coreografia, eu tenho que pensar na música, eu tenho que pensar na roupa que eu estou usando e o lugar que eu vou gravar. Eu sou muito sistemático, então, na minha cabeça, já vem como se fossem listas, assim, essas 4 coisas, entendeu? Que tipo de música que eu vou usar, que tipo de coreografia que eu vou fazer, eu vou pegar a coreografia de alguém ou vou fazer a minha coreografia. Isso foi só um exemplo, sabe? Mas o meu processo criativo também, ao mesmo tempo que ele é sistemático, ele é muito orgânico. Eu vou muito pelo feeling do que eu sinto que a minha comunidade está pedindo naquele momento, que aí a gente vem para esse momento de tendência, mas eu acho que é isso. Não se prender tanto na tendência quanto no que está no número, né, no engajamento. Eu acho que se você fica preso nisso, você se perde mesmo. Mas quando eu vou fazer algo que é um projeto de dança, ou, por exemplo, eu vou fazer um projeto de moda, vou fazer um shooting para uma marca específica, fechei um trabalho específico. O meu processo criativo, muitas vezes, é uma reunião. Eu vou fazer uma reunião com o stylist que eu vou contratar e com o fotógrafo que eu vou fazer a foto, por exemplo. É muito relativo, mas eu acho que o influenciador hoje, ele tem que buscar, como eu falei dessa maneira orgânica antes, ele tem que buscar no processo criativo dele esse orgânico também. Então, eu acho que a minha primeira coisa é sentir o que eu tô querendo, o que eu tô querendo passar, o que eu, tipo, Juliano mesmo, assim, não o Juliano Floss. Eu sei que eu não tô querendo dar uma de Anitta e Larissa, não, tá? Não tem isso, não. Mas, tipo, o que eu tô sentindo que vai me fazer bem e que vai fazer bem de alguma maneira e vai tocar e vai, de fato, influenciar de alguma maneira esse público que eu tô trazendo, entendeu? Então, honestamente, é muito relativo o meu processo criativo. Às vezes eu tô simplesmente ouvindo uma música e eu começo a fazer um freestyle, que eu adoro dançar do nada, sem estar coreografado, por exemplo. E aí eu falo, meu Deus, passei 3 horas e montei uma coreografia, entendeu? Falo, preciso gravar. Aí eu começo a chamar as pessoas que eu preciso, mas é muito relativo mesmo. Obrigado pela pergunta. E vocês, meninas? Eu acho que a gente tem que ter vamos lá, virada aqui, que isso aí foi uma pergunta. Obrigada pela pergunta. Eu acho interessante porque, assim, o processo criativo, quando a gente fala de marcas, por exemplo, né?
As marcas vêm para brifar o Kauai, porque estão precisando de alguma coisa diferenciada, a gente vai sentar junto. A gente tem que ter esse equilíbrio onde entender a necessidade da marca, entender o que ela precisa passar, mas se ela está brifando o Kauai, entender qual é a linguagem que ela tem que passar, porque, afinal, se a gente criar alguma coisa e que não seja orgânico para a nossa audiência, ela fica invasiva e não vai dar bons resultados, o próprio algoritmo não vai conseguir ver isso. E se a gente envolver creators, mais ainda, entender o estilo deles. Então, é uma coisa que a gente precisa ir calibrando, mas sempre eu acho que está de olho no que a gente consegue pensar que o consumidor vai querer. O algoritmo, ele, por mais que você crie uma coisa que, às vezes, a gente quer criar, se não for uma coisa que é o que a audiência quer ver, você não vai performar. Então, isso é muito importante, respeitar a nossa audiência. Porque é assim que ela acaba engajando mais, crescendo e tendo sucesso. Tanto como marca, quanto o próprio creator. O creator que entender que conteúdo ali, o que está acontecendo, o que a audiência precisa naquele momento, independente, nesse caso, do número de seguidores, o algoritmo consegue detectar que aquele conteúdo é importante e vai fazer aquele conteúdo crescer, vai entregar mais e vai viralizar. Então, com isso, ele vai ser sucesso. E, com isso, é uma roda gigante. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se era essa a pergunta. Obrigada pela pergunta. Acho que, sem querer ser repetitiva, mas é basicamente isso. Acho que essa relação é um triângulo, né? Marca, criador e plataforma. A plataforma é um meio que vai simplesmente potencializar a ideia de um criador e de uma marca, né? E, obviamente, trazer ali as boas práticas de como aquela plataforma funciona, de qual que é o mindset do usuário, que a gente já falou algumas vezes. Mas eu acho que estar aberto para a gente construir alguma coisa junto, eu acho que é o diferencial de cada coisa. A gente teve um briefing há uns anos atrás, que a gente sabia que tendência, né, ou seja, se associar com tendência também é legal. A gente não quer que ninguém fique refém disso, mas é uma parte interessante do negócio. E a gente sabia que cabelos cacheados era uma tendência. Mas o que de cabelos cacheados, né? E aí a criadora trouxe uma demanda dela. Ela falou assim: eu sempre sofri, né? Eu tenho o cabelo cacheado, eu sempre sofri para pôr boné. Eu demorei para entender como é que eu coloco o boné no meu cabelo. E ela falou: eu vou fazer um conteúdo disso. E a marca estava super aberta, porque a gente poderia falar de cabelos cacheados, de hidratação, de N outras coisas. Mas ela trouxe uma pauta, tinha tudo a ver com Pinterest, era nessa pegada de se preparar para fazer alguma coisa, né? Se preparar para sair. E eu acho que é um exemplo muito simples ali de que, às vezes, a gente se ouvir faz com que a gente traga resultados muito melhores, e sempre olhando para essa questão de conteúdos que sejam úteis, que sejam positivos e que impactem positivamente ali o mindset das pessoas, né? Gente, amei. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, gente, boa tarde. Minha pergunta é para o Pinterest. Uma vez, em outra palestra, em outro momento da minha vida, eu estava também com uma representante do Pinterest e ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça e eu levei para todos os ambientes, assim, que o Pinterest é a plataforma do futuro. Sempre que a gente entra no Pinterest, a gente está procurando alguma coisa para fazer e não o que a gente faz hoje. A gente sempre busca inspirações, sempre muitas coisas, então é sempre uma coisa futuro. Eu queria saber para vocês, como você pode falar, como que é para vocês essa responsabilidade de sempre estar com o futuro das pessoas, assim? Como que vocês trabalham com o algoritmo na plataforma, sempre para visar o futuro? Como que é internamente isso? Nossa, bem, obrigada pela pergunta. Qual que é o seu nome? Ludmila. Eu acho que a gente tocou aqui em alguns momentos, quando eu falei de realmente ser uma plataforma de planejamento. As pessoas chegam a acessar 20, 30 dias antes de que esse assunto esteja em outros lugares, que é o exemplo que eu dei do Natal, do Carnaval, que as pessoas vão se planejando muito tempo antes. E isso faz com que a gente tenha insights antes também. Então, quando a gente fala que o Pinterest também é preditivo em relação a saber o futuro, não é porque a gente é cartomante, não. Mas é porque é isso, porque os sinais começam antes. Pelas né? pesquisas. E a gente tem uma pesquisa muito legal, que eu acho que para criadores é muito interessante, que chama Pinterest Predicts. A gente lança sempre em dezembro, e é um relatório do que a gente aponta que vai ser tendência no futuro. Então, não é ainda, é uma aposta.
Por 4 anos a gente acertou 80%. Então a gente já falou que cogumelos ia ser uma tendência e cogumelos tomou conta de vários lugares. Enfim, várias coisas, e é um relatório que é legal, porque tanto as marcas quanto os criadores podem ir surfando nessa tendência e vendo essa tendência mudar. Então, acho que é muita responsabilidade ser uma plataforma do futuro, mas a gente é muito consciente também com a questão da saúde mental das pessoas. A gente não é uma plataforma, a gente realmente olha com cuidado para essa parte da saúde mental. Ali tem mais pergunta. Agora destravou as perguntas, graças a Deus. Vamos perguntando. Tem que agradecer ele aqui, né, que destravou para todo mundo as perguntas aqui. Minha pergunta vai direcionada para a Kawaii. A gente tem acompanhado aqui do lado do Kawaii Shop para vocês têm começado a colocar até uma parte de IA já, uma parte de simulação, de fazer avatares. E tem se falado muito de regulação das big techs de social media no geral. Como que isso tem sido um risco para vocês? Vocês estão na vanguarda disso? Estão tocando à frente desse projeto aqui no Brasil? Como que está? Desculpa, sobre a parte de inteligência artificial no Kawaii Shop, é isso? Eu sei que o Kawaii Shop está usando a parte de inteligência artificial. Existe um push muito grande para a gente regular como se deveria ser feito tanto inteligência artificial. E agora, com os últimos acontecimentos, redes sociais voltou a estar em voga esse assunto. Eu queria saber do lado de vocês o quanto que isso está sendo um risco versus o quanto que você está conseguindo tocar isso na frente das outras plataformas. Não, então, o Kawaii ele tem uma estrutura, tanto na China, toda montada para toda a parte de riscos, de parte que a gente fala de Trust and Safe. E a gente tem no Brasil uma estrutura de mais ou menos 15 pessoas que só trabalham com isso. Então, assim, a gente vai monitorando, a gente tem proteções de dados muito grande, inclusive área de proteção de dados, então isso é tudo visto. A gente, inclusive, tem um aplicativo de inteligência artificial que é o Kling, que ele é globalmente, ele é do Kawaii, do Kawaii Shop, Kawaii Show, que é a nossa marca mãe, do headquarter da China. E a gente está super preparado. Lá já é uma tendência e aqui a gente vem trazendo com muita tranquilidade e segurança, inclusive apresentado em números que a gente apresenta, inclusive com o governo, aprovado por Polícia Federal. Então, a gente tem todo um cuidado muito grande. A gente sabe que todas as plataformas estão dispostas a isso, volta e meia sobem até vídeos de outras coisas no dia a dia, mas hoje a gente fala com muita tranquilidade que a gente tem a segurança e consegue monitorar isso antes que tenha algum problema. Então, para a gente hoje dá para trabalhar tranquilamente, sabemos que isso é uma tendência e estamos preparados para isso. Temos mais uma ali. Boa tarde, sou a Catarina, sou diretora de criadores da Dragon Pharma Brasil. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é para os 3. Eu queria saber, do ponto de vista de vocês, qual é o pior erro que uma marca e o influenciador podem cometer dentro do nicho de vocês, né? Dentro do Kawaii, dentro do Pinterest, na sua vivência como influenciador. O maior erro que alguém pode cometer, eu acho que honestamente, depois de... Aí eu já vou ir agora um papo mais pessoal. É o maior erro que alguém pode cometer ou que uma marca pode cometer? Os dois, que uma marca alguém como creator, eu acho, né? Creator. Ah, tá. Do ponto de vista acho que alguém de uma marca... como creator... Desculpa, te interrompi, mas é que alguém como creator, eu acho que, no meu ponto de vista pessoal, eu acho que é se perder exatamente nesse... Porque a gente tem que lembrar, apesar de tudo, que isso não é a vida real. Tem que se lembrar isso. Eu acho que a gente acaba esquecendo, porque hoje está muito atrelado a gente, da hora que a gente vai acordar até a hora que a gente vai dormir. A gente como creator, então é da hora que a gente vai acordar até a hora que a gente vai dormir. Enquanto a gente está dormindo, a gente está sonhando nisso. Então, não tem essa pausa, sabe? E eu acho que muitas pessoas, depois de mudarem completamente a realidade, eu não estou falando de... Não é aquele papo clichê de nariz em pé, eu não estou falando isso. É se perder em você mesmo, sabe? Eu falo agora no meu ponto de vista. Eu era um menino de Chapecó. Eu tinha 600 seguidores e... Do nada, eu estava numa pandemia e isso aconteceu, entendeu? Eu acho que várias vezes eu tive um pezinho ali e isso quase aconteceu comigo. Tipo, a minha experiência pessoal. Falar de saúde mental, né? Você se perde nessa questão do engajamento, da aprovação, em ser julgado ou não ser julgado, em o que é o melhor conteúdo possível. O melhor conteúdo é você sendo você. Então, acho que é você não se perder de você mesmo. Eu acho que várias pessoas fazem isso e aí acabam perdendo essa comunicação que tinham com o público. A comunidade acaba se afastando, sabe? Esfria, né? Esfria, é. Claro que a gente muda, a gente se adapta. Tipo assim, por exemplo, eu com 17 anos, para eu agora com 21, por mais que eu sou muito novo ainda, é uma outra pessoa daquele moleque de 17 anos. Ainda sou novo, mas é outra percepção sobre o mundo. A gente não é o mesmo de ontem, né? Exatamente. Imagine de 3 anos. Então, com 4.
É muito fácil. Eu digo que é muito fácil, assim. Ainda mais quando se envolve dinheiro, pessoas, né? Plateia. Eu acho que muitas pessoas acabam esquecendo o principal, tá ligado? Que é quem é você. Eu acho. Minha opinião pessoal, acho. E vocês, meninas, qual o maior erro das marcas? Obrigada pela pergunta. Eu acho que falando de Pinterest, de novo, voltar para aquele lugar de entender a plataforma e o mindset do usuário. Porque, de novo, vamos fazer uma comparação com o Twitter, X, enfim. Aquele post não funcionaria no Pinterest, né? Enquanto tem um monte de gente procurando frases de bom dia, que inclusive frases motivacionais é uma das maiores buscas, é verdade. Então eu acho que é isso, né? De novo, entender a plataforma, entender a mensagem e o que o usuário está fazendo lá. Eu tô lá para quê? Para ver os outros? Eu tô lá para dar risada? Eu tô lá para me informar de um conteúdo, de um vídeo mais longo, algo mais extenso? Então, acho que isso e prezar, de novo, pela questão de conteúdos positivos. Assim, acho que tanto marcas quanto criadores deveriam continuar com esse compromisso, porque as plataformas dependem do conteúdo que são postados, tanto pelas pessoas quanto pelos criadores, né? A gente não é produtor de conteúdo no core. A gente ajuda, mas isso depende muito de vocês. Eu acho que, corroborando com os dois, acho que de creator ele falou super e falou do Pinterest. Acho que uma outra coisa é assim, as marcas muitas vezes elas querem que aquele mesmo conteúdo ele engaje do mesmo jeito em todos os lugares. E muitas vezes eles querem que a linguagem deles venda o produto. E, na verdade, ele só vai conseguir engajar se ele falar o que... Muitas vezes, para vender o produto, você precisa entender quem quer comprar. E não fazer as pessoas comprarem uma coisa que elas não querem. Então, é entender o seu público, entender quem que está assistindo aquilo ali no momento, falar da forma com que aquilo seja interessante para eles, mais orgânico possível, para que não esteja interrompendo nada, mas também se adaptar a isso. E não querer outra coisa também, muitas vezes falar, eu não entendo, eu quero falar regionalmente, mas faz um conteúdo com cara, muitas vezes, sei lá, de uma forma muito nacional. O Brasil tem muitos bairrismos na parte regional, onde cada vez mais, se você criar localmente tudo, talvez você também engaje mais. Muitas vezes eles trazem também conteúdos com o público que o brasileiro não se identifica. Então, tentar ver como a gente mostrar e ter conteúdos que o brasileiro entenda que é para ele. E não uma coisa que seja tão distante da realidade dele, que acaba muito mais afastando do que engajando. Muito bom. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente já vai engatar agora com a próxima. A Dani vai vir aqui assumir. E a gente vai falar sobre muitas pautas. A gente tem mais três painéis hoje, super legais. Então, fiquem aí, que a gente já vai começar o próximo. Direto. Obrigada, e obrigado pessoal. a vocês, gente. Obrigado, Obrigada, gente.